Olá pessoal, meu nome é Matheus, faço relações com investidores aqui na Sparta. Trouxe o seu Vitor para falar o comentário aí trimestral do último trimestre de 2024 do Sparta Cíclico. Aqui a ideia é a gente trocar a figurinha sobre como foi não só o trimestre, como o ano de 2024. E para começar com esse diagnóstico aí, vou passar a bola para o seu Vitor. Matheus, vamos lá. O ano passado a gente teve um ano ruim, não tem qualquer renda variável, foi mal. A gente ficou bem acima do nosso benchmark, que é o Ibovespa. O Ibovespa caiu 10%, a gente caiu 2% no ano. Mas mesmo assim é um resultado negativo, não tem nada para comemorar, deixa a gente triste. Para o próximo ano, agora a gente está com... E o ano passado esse resultado foi... também não foi negativo porque a gente estava num modo mais otimista, com perspectiva para o crescimento do PIB, que de fato se realizou, 3,5% ao ano, e o agro que não está tão mal quanto dizem. Mas mesmo assim não foi suficiente porque essa subida da curva de juros derrubou os múltiplos de todos os ativos, então tem uma reprecificação para baixo de tudo, e aí, como a gente tem ativos em ações de empresas, não deu para terminar no positivo. Para esse ano o cenário está mais nebuloso para a gente, não estamos cravando nem na vertente positiva nem na negativa, ou seja, no cenário pessimista ou no otimista. Os dois podem acontecer, é um caso que não é comum você ter tanta probabilidade das coisas darem errado como eventualmente darem certo. E a gente está saindo então com uma carteira mais conservadora. A carteira é a estrutura de negócios mais conservadora, onde a gente pode ganhar no cenário pessimista e pode ganhar no otimista. E aí, o que seria esse cenário mais otimista? O que seria o cenário pessimista? E como que a carteira está preparada para ganhar nas duas pontas? Bom, cenário pessimista, eu acho que mais do que influência de cenário externo é o cenário interno, esse pessimismo com a situação fiscal do Brasil e do endividamento público crescente, sem controle. Então, isso daí envenena todas as expectativas e acaba mantendo a curva de juros muito alta, né, e com os múltiplos de ativos muito baixos, tudo, e acaba pressionando o dólar, né? O que poderia mudar esse cenário pessimista aí, que esse é o cenário pessimista é o de continuidade da situação atual, status quo. O cenário otimista seria alguma notícia que pudesse impactar e trazer otimismo ainda no ano de 2025. No meu modo de ver, assim, é pouco provável que o governo vá se tornar fiscalmente rigoroso se ele teve oportunidade agora recentemente e não quis ser, né? O pacote do governo é simbólico, não é suficiente nem do tamanho adequado, não mostra a intenção de cortar gasto. E como já entrou no modo eleitoral, só uma surpresa eleitoral poderia trazer um quadro positivo, cenário otimista. Dá um exemplo aí, ideologias à parte, não tenho opinião de partido, mas, por exemplo, uma desistência do Lula de concorrer à reeleição. Esse seria uma notícia que pegaria o mercado todo de impacto para o lado otimista, porque abriria espaço para um suposto novo presidente muito mais responsável fiscalmente, e isso acaba sendo precificado antecipadamente, não precisa esperar as eleições acontecerem, só na expectativa o mercado, a curva de juro cairia e a bolsa e os ativos todos explodiriam, os fundos listados de renda fixa, tudo. O cenário externo também pode trazer algum mais problema do que solução, porque não está precificado nenhum problema externo, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Quer dizer, existe a ameaça do Trump, mas nem a Bolsa Americana precificou nenhum tipo de
problema lá nos Estados Unidos com o Trump, ou seja, o mercado, na verdade, o Trump está falando uma coisa, mas o mercado está entendendo que ele vai ser amigável aos mercados. E nem no resto do mundo a gente está vendo ainda nenhuma precificação de uma ação do governo Trump, né? Mas, eventualmente, ele pode tomar alguma medida que venha prejudicar a economia mundial, né? Prejudicar um país ou outro, fazendo pressão com tarifa, alguma coisa, isso é provável que ele vai fazer, mas muito mais no sentido de extrair concessões de alguns países do que propriamente precificar a economia mundial. Mas se tiver esse quadro pessimista aí, então, que é o deterioração maior, manutenção do pessimismo no Brasil e deterioração da dívida, do endividamento público, perspectiva de crescimento cada vez maior da dívida brasileira, do déficit, isso vai se refletir no dólar. E aí a gente está com uma carteira totalmente dolarizada. Então, a gente está começando o ano com o patrimônio do cíclico totalmente dolarizado. Quer seja em ações que se beneficiam de dólar em alta, exportadoras, quer seja em compra de contratos futuros de dólar. Então, a gente está calibrando nesse começo de ano uma carteira totalmente dolarizada, que seria a proteção contra esse cenário pessimista. E a carteira de ações está redeada, parcialmente. A gente tem 60% a descoberto do patrimônio e 40% está redeado, ou seja, está indexado no CDI internamente. E estamos vendidos na curva de juro, que a gente acha exagerado. Ou seja, no cenário pessimista, essa curva de juro perderia a inclinação. E aí teria uma correção da bolsa. Tudo. Então, a gente está calibrado para ganhar, mas não é uma explosão de ganho, mas a gente vai ganhar acima do CDI, com certeza, no cenário pessimista e no otimista nesse começo de posição, dia de ano. Perfeito. Ao longo do ano, pode surgir fatos novos e tudo que a gente vai calibrando as posições. Né? Da forma como está hoje, ela está preparada para os dois cenários. Sim, estamos começando no modo de incerteza, para ganhar na incerteza e não para ganhar na certeza. Perfeito, perfeito. E aí, você comentou que a carteira tem nomes que se beneficiam da alta do dólar, mas quais são esses nomes? Como é que está a carteira atualmente do cíclico? Bom, assim, as empresas a carteira está constituída de CEMIG, Embraer, Metal Leve, Petro, Sabesp, SLC, São Martinho, Suzano, Santos Brasil, Porto Santos, Três Tentos e Vale. Dessas todas aí, Sabesp e CEMIG não tem nada a ver com dólar. São prestadores de serviços, mas são 15% da carteira no máximo. Aí. E em ótimos preços também. E em ótimos preços, estão com múltiplos baixos, são boas pagadoras de dividendos e tal. O resto, Embraer, Metal Leve, Petro, SLC, São Martinho, Suzano, Porto Santos, Três Tentos e Vale, é tudo dolarizado, tudo funciona, é tudo exportação. Né? Perfeito, maravilha. Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tendo qualquer dúvida, deixa um comentário, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.